Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria, estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e iniciamos a nossa viagem, digamos assim, né? Nesse tema extraordinário que é a castidade, né? O extraordinário é a beleza da castidade e o amor que está por trás, não os pecados que, infelizmente, vamos ter que tratar também disso, vamos ter que também falar da doença, mas o tema da castidade é um tema fascinante, é um tema muito bom, é uma maravilha de Deus. Por quê? Porque o sexo é uma maravilha de Deus, né? Uma das coisas extraordinárias. E é importante a gente enxergar isso porque, assim, as pessoas têm uma visão de igreja católica que foi criada, sei lá, porque, né, maluquices culturais, em que as pessoas olham para a igreja católica e não enxergam de forma alguma aquilo que é a riqueza da visão da igreja sobre a sexualidade. Explico. Qual é digamos assim, a visão preconceituosa e comum que se tem de igreja? Número 1, veja só o tanto de maluquice que as pessoas dizem. Número 1, o corpo é mau, né? E, portanto, a sexualidade é má. Mas nada disso tem fundamento nenhum na igreja católica. O corpo não é mau. Não é mal de forma alguma. Isso é uma visão platônica, maniqueísta, de uma heresia que a igreja combateu na Idade Média, dos cátaros. É tudo o que você quiser, menos católico. Ou seja, para a igreja católica, o corpo não é mau. Aliás, o corpo nem sequer é capaz de pecar. Porque as pessoas têm que se dar conta que o pecado é uma invenção dos anjos. Quem peca é o espírito. Quem peca é a alma, não o corpo. O corpo nunca peca. A alma pode pecar usando o corpo. Sim, aí sim. Mas quem peca não é o corpo. É a alma. Veja, vamos dizer uma coisa óbvia, né? Eu vou passear no Pantanal. Caio na água, um jacaré me devora. O que é isso? Um acidente ecológico. Eu vou passear no Pantanal, vejo um jacaré e mato. O que é isso? É um crime ecológico. Qual é a diferença? A diferença é que o animal, o jacaré, ele só tem corpo, ele não é capaz de pecar, ele não é capaz de cometer crimes. Já eu posso ser responsabilizado pelo que eu faço, porque eu não sou somente corpo, eu tenho também a minha alma, a minha inteligência, eu sou capaz de escolher as coisas. Então é evidente que o pecado, quem faz, né, é a parte inteligente e livre. E a parte inteligente e livre é a alma. É o espírito. Então vejam só como isso é completamente fora de noção daquilo que é a visão verdadeira, a visão católica de ser humano. O corpo não é mau. Se existe maldade, a maldade está na alma. Se uma pessoa é má, é porque a alma dela escolheu a maldade. Como os anjos escolheram a maldade e se tornaram demônios. Então, se você vai, para pegar um exemplo que o próprio Santo Agostinho coloca, né? Se você vai e olha para o ato sexual de um casal em santo matrimônio e o ato sexual de um adúltero se prostituindo, no ato de prostituição, um homem deitado com uma prostituta. O ato externo, físico, pode ser idêntico. Não há nenhuma diferença, né, que
seja constatável exteriormente. E, no entanto, é um ato virtuoso, né? Onde a pessoa aberta para a vida, gera filhos para Deus e participa do ato maravilhoso da criação e de trazer filhos para esse mundo para levá-los para o céu. E o outro é um ato de desamor e de desrespeito, onde ele está ofendendo a sua mulher e seus filhos, está ofendendo aquela pobre prostituta que está ali, sendo usada e jogada fora. Você vê claramente, o ato externo é o mesmo, mas a atitude da alma é completamente diferente. Então, aqui que está a coisa. Quando nós, então, compreendemos a sexualidade, se nós quisermos, né, ver a sexualidade de verdade, nós precisamos olhar para a sexualidade como Deus olha para ela. E como é que Deus olha para a sexualidade humana? Né? É importante nós notarmos que a sexualidade humana, ela não é como a sexualidade animal. Né? Ou seja, o sexo entre dois seres humanos pode ser muito parecido com o sexo entre os chimpanzés. Mas ele é completamente diferente. Por quê? Porque o sexo entre os dois seres humanos, um homem e a mulher, que se unem em relação sexual, participa de um projeto divino completamente diferente, superior àquilo que os animais fazem. Os animais, eles procriam somente. Eles trazem ao mundo filhotes. Nós não. Nós, seres humanos, quando um homem se une a uma mulher, nascem crianças. E essa criança, lá no ventre da mãe, na hora da concepção, Deus cria do nada uma alma sobrenatural, uma alma eterna. O que os animais fazem no ato sexual não é eterno. Aquele filhote vai morrer e vai se decompor e acabou. O que os seres humanos fazem no ato sexual pode ter consequências eternas. Por quê? Porque uma alma eterna, para sempre, irrevogável, Deus cria aquela alma dentro do corpo da mulher. E é por isso que o corpo da mulher, né, se reveste de uma sacralidade ainda maior do que o corpo do homem. O corpo do homem é sagrado também, mas o da mulher é mais ainda. Por quê? Porque o corpo da mulher é o santuário da vida. É dentro do ventre da mulher que Deus continua a sua obra de criação. Não tem a lei de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Essa lei está errada. Pode ser que no mundo material nada mais se crie, porque já foi criado atrás, bilhões de anos atrás. Mas no mundo espiritual, as coisas se criam. As almas são criadas do nada. Então, o ato fantástico da criação, ele continua no ventre das mulheres. Isso é de uma densidade teológica, é de uma grandeza teológica, que aqui nós então compreendemos que, de alguma forma, para que o sexo vivido entre os seres humanos, ele precisa, de alguma forma, ser sagrado. Tá? Nós, católicos cristãos, sabemos que ele deve ser vivido dentro de uma realidade sagrada chamada o sacramento do matrimônio. Porém, psicólogos, gente, tá? Já notaram que para que o sexo seja vivido de forma sadia entre as pessoas, ele precisa ter algo de sagrado. Sim, mesmo assim, não estou falando aqui da sobrenaturalidade do sacramento do matrimônio dentro do cristianismo. Não, eu estou falando mesmo o matrimônio natural. O matrimônio natural entre dois pagãos, numa tribo aborígene.
para que o sexo seja vivido de forma sadia, ele precisa ser mais do que somente o acasalamento. Ele precisa ter um significado maior. Por isso, todas as culturas, até as mais primitivas, revestem a sexualidade de sacralidade. Não existe cultura humana em que o sexo seja vivido como os macacos vivem. O sexo sempre tem regras. E não são regras de tabus, como diria o Freud, né? Simplesmente proibições irracionais. Não. Se você for olhar nas várias culturas humanas, você vai ver que existe algo ali. Existe algo a mais, né? E portanto, na sexualidade, né, o próprio ser humano, na sua natureza, ele procura um significado. Ele procura um significado. Que aquilo tenha sido significativo. Existe algo de disfuncional, existe algo de doente no sexo sem significado, no sexo casual, no sexo feito sem nenhuma aliança de amor. A própria sexualidade e afetividade humana exige que o sexo seja vivido numa aliança. Portanto, nós vamos ver isso depois, mas quando a igreja chega e diz, olha, não façam sexo fora do matrimônio. As pessoas acham que é uma proibição banal e que aquilo lá isso é uma bobagem. Nós somos um mundo moderno, né? Namorar significa fazer sexo. Só que as pessoas, deixa eu dizer para você, meu irmão, você não precisa quebrar a cabeça para saber que parede é dura. Você não precisa ficar batendo a sua cabeça na parede para descobrir que ela é dura. Outras pessoas já quebraram a cabeça antes de você. A humanidade tem milhares e milhares de anos de experiência. E quando as civilizações e até mesmo as culturas tribais criam regras para o matrimônio, regras para o uso da sexualidade, não é? É porque existe ali uma experiência de que as pessoas saem feridas quando são usadas e jogadas fora. Ou seja, se a gente for parar para pensar filosoficamente, quando um homem se une a uma mulher, nascem crianças. Tá? E aqui parece que a gente tem que dizer o óbvio, né? Dizer o óbvio. Gente, esse negócio chamado sexo foi feito para virem crianças ao mundo, tá? Tem que dizer o óbvio para as pessoas. Porque as pessoas acham que é simplesmente uma atividade recreativa. Mas se você for olhar a natureza das coisas, sei lá, qual é a natureza da comida? Bom, a natureza própria da comida é a nutrição, não é isso? As pessoas se alimentam para nutrir. Agora, é claro que entre os seres humanos, a nutrição ela se reveste também numa realidade cultural, de convivialidade, de sentar-se à mesa, de partilha, etc, etc, que é toda a parte espiritual que está lá também. Mas, no básico, né, o comer tem a ver com nutrição. Ok? Então a mesma coisa com relação ao sexo. O sexo é muito mais do que só reprodução. Claro, é muito mais. Porém, é necessário que você entenda qual é a finalidade básica e fundamental daquilo. Não é? Ou seja, existe uma coisa na sexualidade que é um grande mistério, até mesmo científico. Tá? Porque veja só, quando a gente fala, o pessoal tem essas teorias da evolução, né? Que a vida evolui, não sei o que, etc, etc. Mas
existem abismos, buracos enormes na teoria da evolução. Por exemplo, como se deu a passagem do inorgânico para o orgânico? Ou seja, da não vida para a vida. Mas, né, as várias passagens da teoria da evolução, que existem buracos, nunca se viu uma especiação, ou seja, a passagem de uma espécie para outra, ninguém nunca encontrou prova disso, mas muito menos se encontrou a coisa que é a explicação da sexualidade. A sexualidade, dentro da teoria da evolução, se é que esse negócio aconteceu, como é possível que um organismo chegue e diz assim, eu vou me desenvolver de um jeito, e o outro, tá bom, então eu vou me desenvolver de outro jeito, depois encaixa, macho e fêmea, e funciona. Cara, assim, eu não sei se teve evolução, mas uma coisa é o seguinte, não tem como você escapar do intelligent design, ou seja, de que houve um desígnio inteligente nas coisas. Se você mandar aqui em Cuiabá um chaveiro fazer uma chave e lá na China alguém fazer uma fechadura, aí depois você vai e junta a chave e a fechadura e os dois encaixam, cara, você trapaceou. Não é possível, o acaso não faz isso. O acaso não faz a chave encaixar na fechadura sem que os dois tivessem se comunicado. Então, não é possível que a sexualidade funcione sem que alguém inteligentemente tenha criado homem e mulher para encaixar perfeitamente. Para funcionar, né? Ou seja, existem centenas de detalhes, milhares de detalhes que poderiam dar errado para não funcionar a sexualidade. E, no entanto, tudo encaixa e funciona. Ou seja, a grande inteligência de Deus quando fez a sexualidade. E depois outra coisa, eu estou fazendo aqui uma reflexão filosófica para vocês entenderem as coisas, quero que vocês usem a inteligência de vocês. Que não é catecismo da igreja, é ver a realidade. Veja, não existe nenhuma parte do seu corpo que precise do corpo de outra pessoa para se explicar, a não ser os órgãos sexuais. Quando, sei lá, eu tenho a minha orelha aqui, ó, eu ouço, eu escuto. A orelha é uma concha acústica, olha que concha acústica enorme que eu tenho aqui, né? Orelhona, assim, ó. Isso aqui é uma concha acústica, hein? Então, eu ouço bem, né? Funciona, mas eu não preciso de nada para que explique isso aqui. O meu olho não precisa de nenhuma parte do seu corpo para ele ter sentido. A minha mão não precisa de nenhuma parte do seu corpo para ela ter sentido. Mas os órgãos sexuais não têm sentido neles mesmos. O órgão sexual masculino, em si, ele não tem sentido se não houver o órgão sexual feminino. Isso não é curioso? Isso não é algo que faz pensar? Que existe uma parte do seu corpo que é relacionalidade. É só uma curiosidade, assim, filosófica, que as pessoas não param para pensar, mas é pensável. É pensável. Então talvez isso queira dizer, né, que um foi feito para o outro. E vocês podem fazer a passeata que quiserem de orgulho gay, vocês podem escrever os manuais que quiserem de ideologia de gênero, vocês podem fazer o que quiserem, nada irá mudar esta realidade que está na estrutura do ser humano, que é que os órgãos sexuais se completam no homem e na mulher e as outras alternativas não se completam. Podem dizer o que quiserem. E o que é mais importante, geram vida. Gente, o ato sexual, portanto, é um ato que se reveste de uma dignidade e de uma grandeza que outros atos não têm a mesma dignidade. Você pode dizer que é importante, sei lá, você fazer atletismo, porque promove vida. Você pode dizer que é importante você
fazer uma refeição, porque promove vida. Você acha que pode dizer que é importante você dormir, porque promove vida. Mas todos nós nascemos de um ato sexual. E se não fosse aquele ato sexual, você não estaria aqui. E a coisa que de mais importante aconteceu com você, que é você existir, veio de um ato sexual. Se isso não é sagrado, eu não sei o que é sagrado nesse mundo. Se isso não se reveste de sacralidade, de algo superior, de uma importância máxima, então o que é que vai ser sagrado na face da terra? E aí o diabo vem e transforma isso numa piada. Ou seja, o diabo quer transformar o ato sexual simplesmente numa diversão, num passeio, numa montanha-russa. É evidente que isso não vai dar certo. É evidente que isso é a banalização da vida, é a banalização do sagrado. Então, na verdade, o sexo, né, ele é profanado. O sexo humano, ele precisaria se revestir de uma sacralidade, e os pecados contra a castidade têm sempre um certo caráter de profanação. De profanar aquilo que é a fonte da vida. De profanar aquilo que é uma participação do ser humano em algo divino, que não está nos animais, que tem sexo, mas não como ser humano. Porque os animais não geram filhos eternos. Não são instrumento de Deus para criar uma alma sobrenatural, uma alma, natural, mas eterna no nada. Que depois será levada para a vida sobrenatural no batismo. Então, vejam como a sexualidade pensada assim, com um olhar, né, filosófico. Veja que eu não falei de Bíblia ainda, não falei de revelação. Eu estou aqui simplesmente pensando com você, analisando, vendo o fenômeno humano, para você enxergar que existe algo aí que as pessoas não param para pensar. Então, é evidente que uma vez que um homem se une a uma mulher e nasce uma criança, é evidente que é necessário que haja um vínculo entre os dois. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando se unem, eles recebem uma missão que nenhum animal tem. O animal tem, no máximo, a missão de amamentar, né? Ou as aves de nutrir a prole enquanto ela está lá no ninho. Mas depois, quando o animal se torna independente e adulto, tchau, acabou. Não tem família. Não existe nada disso. Não tem família. No mundo animal não existe família. Uma fêmea no cio, o macho vai querer acasalar. Não interessa se aquela fêmea é a mãe dele, é a filha dele, é a irmã dele. Não interessa minimamente. O animal não tem família. Mas exatamente porque nós somos humanos, nós temos família. O que é família? Família é o espaço da castidade. Quando nós formos falar, né, da sexualidade e formos falar dos pecados sexuais, você vai notar que eu vou sempre trazer para a família. Eu vou sempre fazer você pensar em família, para que você enxergue a sexualidade. Porque a sexualidade humana, ela tem uma característica que a sexualidade animal não tem, chama-se família. O espaço da castidade, onde uma criança cresce e, para se desenvolver espiritualmente, essa criança sabe que ela não é objeto de desejo sexual dos seus pais.
que ela não é objeto de desejo sexual de seus irmãos e irmãs. Onde dentro da família ela está protegida pelo espaço da castidade. E exatamente porque ela não está sendo vítima de predadores sexuais o tempo todo, ela está livre para se desenvolver espiritualmente e crescer, ser educada, né? E aprender coisas boas, sublimes e elevadas. Agora, se você coloca uma criança onde o tempo todo ela está vivendo, né, num mundo de sexualidade desregrada, esta criança nunca vai florescer culturalmente enquanto humano. Ela nunca vai crescer, porque ela vai, literalmente, se manter no nível de bicho. Então é no espaço da família e no espaço da castidade que acontece o desenvolvimento para o ser humano conhecer coisas mais elevadas e para amar coisas mais elevadas. E para alcançar aquele espaço de felicidade que os animais não conhecem. Então vejam como a sexualidade humana, ela exige o espaço da família. Ela exige o espaço da castidade. E, portanto, esses mandamentos, o sexto e o nono mandamento, são os mandamentos da família. São os mandamentos que possibilitam o crescimento espiritual. E é por isso que o diabo odeia tanto a pureza. É por isso que o diabo odeia tanto a castidade. E quer profanar o sexo. Quer machucar as pessoas. Quer que as pessoas não creiam no amor. Quer que as pessoas o quanto antes tenham a experiência de serem usadas e jogadas fora para não crer na aliança de amor. Ninguém me ama, todos me usam e jogam fora. É isto que o diabo quer implantar na cultura humana. E o que Deus quer nos colocar é nesta aliança de amor chamada família. Nessa aliança de amor, onde pode até doer, continuar firme no amor por uma pessoa. Porque exige perdão, exige tolerância, exige paciência, exige respeito. Mas a pessoa se desenvolve, a pessoa cresce, a pessoa ama, a pessoa se torna algo maior. É nesse espaço maravilhoso de aliança de amor que a humanidade verdadeiramente desabrocha. Então, não é necessário eu fazer grandes pregações aqui para vocês notarem que nós estamos nos brutalizando, que os seres humanos estão virando bicho. E cada vez mais esse bicho doente, né, do qual falava Freud. Nós, no entanto, somos chamados a colocar em ordem isto que está desordenado pelo pecado original, pelas tentações do demônio, pela cultura. Então, os inimigos da alma, né, o diabo, o mundo e a carne, querem desordenar a nossa capacidade de amar. E por isso vão em cheio, como cães ferozes, para abocanhar a nossa castidade, a nossa pureza. Nós precisamos defender isso. Defender a nossa capacidade de amar. Porque precisamos defender a nossa capacidade de sermos felizes e participar da felicidade de Deus no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.